Para falar sobre o interrogatório de toda essa corja da trama golpista na Suprema Corte, recebemos agora o doutor Arnóbio Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor Arnóbio Rocha. Boa tarde. O senhor ficou satisfeito com os depoimentos, doutor? Por favor. Boa tarde, Dom. Boa tarde aqui quem nos assiste, nos ouve agora, ou boa tarde, boa noite. Alguns vão assistir de noite, de madrugada, né? Aquele momento mais íntimo, sei lá, vai, ou amanhã. Mas enfim, é, Dom, eu fiquei extremamente satisfeito, cara. Eu vi que esse pessoal fez um curso de reciclagem sobre o Estado Democrático de Direito. Tomei aula, juro. Todos eles defendiam a democracia, todos eles são republicanos, defendem o Estado Democrático de Direito, as garantias, tudo dentro das 4 linhas, tudo. E revela, entre outras coisas, um certo cinismo, né, para sendo bem econômico no adjetivo, que é você ter todo um comportamento raivoso, de ódio, de ameaça. Vou arrancar os cabelos do ministro Alexandre de Moraes, ele já não tem, mas prometiam arrancar os cabelos do Alexandre de Moraes. Chega lá, fala sim, senhor, excelência, presidente, um chegou a chamar de comandante, o que revela que todos eles, né, ali, ali desse núcleo que estavam, todos militares, revela uma certa covardia, um medo, uma falta de hombridade, de respeito com o país, porque nesse é o momento de defender. Não, a gente defendia essa ruptura porque ou a eleição foi roubada ou qualquer coisa do gênero, reafirma aquilo que eles pensam. Mas não, preferem, e aí tem um ensaio muito grande, né, um ensaio, uma preparação, porque todos eles decoraram os artigos da Constituição, falavam, assim, de uma fluência, o que era a democracia, de como eles construíram os seus ministérios, né, o general Heleno, por exemplo, falando: "Não, eu aproveitei os quadros da república, eu não peguei ninguém de fora, 5% só eram pessoas que vieram por indicação, mas todos com competência. Eu não olhava o currículo, eu não olhava a ideologia". Francamente, né, o Dom, são cara de pau a absurdo. Por outro lado, o que me surpreendeu positivamente, e isso é importante que seja dito, o comportamento absolutamente tranquilo do ministro Alexandre de Moraes. Não teve afetação, não se alterou, não foi autoritário, é assim, exatamente o oposto do que a gente viu, por exemplo, na época da Lava Jato. Ninguém deu show ali, o Gonê, respeitador, mesmo o Fux falando um monte de bobagem, dando força ali para os golpistas, você percebe a qualidade, e isso reforça a autoridade e a respeitabilidade daquele ato que foi feito. Isso tem uma dimensão para o país que a gente vai olhar no futuro. Nunca na história, nunca antes na história, nós tivemos, com esse grau de estrelas, né, ali era um céu estrelado de generais, de pessoas ali tarimbadas, com suas medalhas, né, toda a sua, e de grandes escolas, né, escolas militares famosas. Você percebe que não formou uma MIPU, formou um monte de gente que não tem respeito nenhum pelo país. Espera aí que eu acho que entrou algo. Perdão, Arnóbio, escapou o botão Não, aqui. entrou o Anderson, né, que por acaso, veja como é engraçado, Dom, eu falo: "Sabe assim, não existia minuta de golpe", né. O Bolsonaro foi perguntado algumas vezes, ele falou: "Não, não tinha minuta, era um documento". Aí o Alexandre de Moraes, muito respeitosamente, falou: "Perfeitamente, documento, esboço, eu não estou interessado no nome". Ô, Alexandre, como é que chama esse cara mesmo?
O Anderson Torres, a Anderson próxima vez que ele Torres. entrar aqui, vai sair, eu vou expedir o mandado de prisão dele. Não é possível. Atrapalhando a audiência do doutor Arnóbio aqui. Desculpe, Arnóbio, Mas é vamos lá. isso, Dom. Eu penso que foi extremamente positivo para o país. Tá. Eu fiquei extremamente satisfeito. Vi muitos colegas, advogados e advogadas, tarimbados, mas estavam morrendo de medo que o Bolsonaro estava dando um show. Eu ficava me perguntando, eu não estou vendo absolutamente nada de show. Aquele momento especial para que cada réu possa se defender, trazer suas teses, ele fez um discurso, o mesmo que faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, defendendo um governo fracassadíssimo como foi o dele, cheio de bambala, né? Uhum. Tabajara, um governo absolutamente tabajara, ele lá ressaltando que eram os melhores, era isso, era aquilo. Então não fez nada, não se defendeu, e nos momentos cruciais o ministro Alexandre foi muito sábio, né? Num dos momentos ele pergunta se foi por falta, como ele não tinha mais oportunidade de recorrer à Justiça Eleitoral, né, ao TSE, que ele partiu para a ideia do estado de sítio, e sim, sim, senhor. Olha, muito respeito, né? A gente viu aquele cara que falava horrores do ministro Alexandre, ali chamando de excelência. Desculpa, eu não tinha. A minha verborréia, é o meu jeito de falar, aquele calor das coisas. Eu fui acostumado na Câmara Federal, onde a gente podia dizer qualquer coisa que não tinha problema. Eu me excedi, mas não tenho nada contra Vossa Excelência. É um covarde, é um medroso. Isso, se você olhar, fizer uma análise da psique, da psicologia, você percebe a pobreza intelectual, a falência moral desse tipo de gente. Isso é bom para o país, é bom para que a gente possa confrontá-los, para que o país possa ver. Se eles transformaram aquilo no palanque, foi um tiro no pé. Ali não é um palanque. Ali é o local onde eles teriam que se defender, onde eles teriam que apresentar suas teses. Ô, Preferiram usar de outros artifícios. Arnóbio, Pois não, Tom? me responde uma questão. A impressão que eu tive é que eles estavam fazendo uma defesa como se houvesse um tribunal de júri ali, como se houvesse jurados que poderiam ser influenciados por suas falas. E não é o caso. Eles vão ser julgados pela primeira turma, que são 5 ministros. Né? É, Perfeito. não acho que seja, na verdade, burrice. Eu acho que, na verdade, apesar de achá-los burros, mas muito burros. Mas nesse caso, eu acho que é uma estratégia. Porque, na verdade, na justiça, eles sabem que perderam. Eles já sabem que eles estão todos condenados. Vai depender agora da minha avaliação, né, das penas. Agora, por um outro lado, eles têm a opinião pública, que não é o tribunal de júri, para a infelicidade deles, que eles tentam, além de cooptar mais pessoas, mas também manter esse pessoal com musculatura para o ano que vem, que é o ano eleitoral. Ou seja, eles têm aí uma aposta. O Caiado hoje, pré-candidato à presidência e membro da extrema-direita, governador de Goiás hoje, já disse que, se for eleito, vai anistiar todo mundo. Né? E quando ele fala todo mundo, ele está falando desses que ainda vão ser condenados, inclusive o Jair Bolsonaro, como também as pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro. É uma carta arriscada, na minha avaliação, se essa tese, né, se a gente tiver concordância nessa tese que eu estou trazendo em relação à estratégia deles. Como é que você vê isso, doutor Arnóbio? Primeiro, Dom, é que o Caiado ele é um Maluf atualizado. O que ele fala é tão distante da realidade. Começa que o presidente ele não anistia ninguém. A anistia é um ato privativo do Congresso. O Congresso é que determina, por vias legais, ou seja, através de lei, um projeto de anistia. Não é o presidente que chega lá e vai dizer: eu vou anistiar todo mundo. O presidente dá indulto em algumas condições e regras muito específicas.
que não tem absolutamente nada a ver com anistia. Essa falácia, essa mentira, é mentira o que o Caiado está falando, é mentira. Assim como o Maluf era candidato a prefeito de São Paulo, você lembra bem, várias vezes, quantas Uhum. vezes ele foi candidato, ele dizia que iria colocar a rota na rua sendo prefeitura, sendo prefeito, e a rota era da PM estadual. Ou então ele dizia o seguinte: eu vou diminuir a maioridade penal. O cara era candidato a prefeito de São Paulo. Sim. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de jogo de palavra, bem umas bobagens que ele fala, de que em Goiás não tem crime, que ele resolveu tudo, que ele vai fazer de Goiás um grande Brasil, ou qualquer bobagem que se escreva, não vale, tá? Não vale, isso daí vale para os convertidos. No mundo real, é outra coisa, é bem diferente, e aí pegando a sua pergunta, se eles esse povo ele tá convencido de que o grande tribunal são as redes sociais. Todas as falas, elas são voltadas para as redes sociais. Até o tempo, o corte, o momento que cada um fala, aquilo que fala, aquele cidadão lá, o advogado faminto, coitado, eu estava com dó dele, que ele estava com muita fome. Tudo aquilo é muito sincronizado, Dom. Inclusive o momento, as pausas ali, é combinado em tempo, como você vai expor essas coisas nas redes sociais, que não é tribunal de nada. O que vale e o que vai valer efetivamente é o que aqueles 5 juízes, 4 juízes e uma juíza, vão decidir a partir do que a Constituição fala. O que as redes sociais vão dizer ou deixar de falar, não entra, efetivamente. Eles acham, Ô, e aí Arnaldo, é uma coisa consciente, de que as redes sociais podem pressionar os juízes.